Voltamos com o segundo bloco do programa Charme. Homeopatia, reiki e florais são recomendados pela Agência Nacional de Saúde para o tratamento da Covid-19. Para falar sobre esse assunto, trouxemos a terapeuta floral Silvana Hilgenberg, que vai falar sobre como os florais podem nos ajudar a passar por esse momento. Silvana, muito obrigada pela tua presença aqui no programa, prazer te receber. Eu agradeço o convite. E que bacana que a Agência Nacional de Saúde recomendou florais como tratamento, né, para o Covid-19 também, como um auxiliar, na verdade, né? O que é, Sil, a terapia floral e como que ela pode nos beneficiar? Bom, a terapia floral, ela trabalha a harmonização do organismo através da ingestão de essências florais, né? Cada essência contém holograficamente uma emoção impregnada. Então, tem essências para autoestima, tem essências que trabalham o medo, tem essências que trabalham o poder pessoal. No caso do Covid, tem essências que aumentam a imunidade, né? Então, por isso é colocado pessoas que têm estresse, todas as situações emocionais, mentais, físicas também podem ser trabalhadas através da essência floral. Que bacana! E qualquer pessoa pode fazer uso do floral? Quais são as indicações? O floral pode ser usado por qualquer pessoa, desde crianças, bebês, recém-nascidos, a gente usa na água do banho ou na massagem da Chantala, junto com o óleozinho, né? Até adultos, gestantes, pessoas às vezes em algum tratamento com outras doenças podem usar o floral para quê? Para amenizar os efeitos colaterais, às vezes de medicações e tal. Então é indicado para qualquer pessoa. Animais de estimação também. Animais de estimação são ótimos, eles adoram os florais. Que bacana. São vários sistemas de florais que existem, né? Sim. Tu pode falar um pouquinho sobre eles? Sim. Tudo começou com o Dr. Bach na década de 30, né? Que ele foi o precursor. Ele estudou essas plantas, essas flores e trouxe o sistema de Bach, que são 38 flores, né? 38 essências de flores e uma de água. E a partir dele, outros co-criadores foram descobrindo essências, né? E hoje a gente tem essências marinhas, essências de plantas, né? De árvores, não só de flores. Tanto que começou agora a ser chamado de essências vibracionais. Porque às vezes não é retirado a planta para fazer a essência, né? Como o fundo do mar. Como o fundo do mar, né? Tipo, tem uma essência do Pacífico que é dos golfinhos. Então, a produtora deles, o que foi? Ela foi num habitat natural de golfinhos e nadou com eles com garrafas de água. E eles transmitiram aquela alegria, aquela energia deles para essa água. E daí foi feita a solução, a essência do golfinho, né? Muito interessante. E a gente pode dizer, então, que cada pesquisador fez uma pesquisa na sua região, no seu habitat natural, para desenvolver essas essências, mas, por exemplo, uma essência do Pacífico, ela é mais indicada para quem está lá ou não tem nenhuma relação? Não tem nenhuma relação. Nenhuma relação, não é por regiões, não, né? Tipo, no mundo inteiro é usado essências do Pacífico, como são usadas as essências de Bach, como são usadas as essências do Araretama, que são produzidas aqui no Brasil, né? São usadas no mundo inteiro. Entendi. O que diferencia é quando o terapeuta, na abordagem, né, da consulta, ele vai identificando, essa é uma emoção mais estrutural, então eu tenho que usar o sistema de Bach, essa é uma emoção, a pessoa tem coisas inconscientes que precisa liberar, então a ação talvez do Pacífico aflore mais essas questões a serem trabalhadas. Entendi. Sil, a gente tá falando, né, de Covid-19, né? Tu comentou que alguns florais aumentam a imunidade, né? Tu poderia nos contar quais são esses florais? Poderia. Eu acho que tem muita gente curiosa em casa, né? Sim, o que eu vejo assim é que a gente não pode generalizar. Né?
prescrever, né? Mas tem o Piatã, que é uma essência de proteção que trabalha muito essa força, né? Você pode trabalhar Piatã, do Araretama, é uma essência do Araretama, né? Você poderia trabalhar Diatons, que é do Pacífico, que trabalha a regeneração celular, sabe? O Noronha do Araretama também é excelente, porque ele foi feito no berço das tartarugas marinhas, em Fernando de Noronha. Então ele tem uma capacidade de regeneração muito grande, né? Você pode trabalhar nas questões de medo, né? Algumas essências, Aspen, que é o medo do desconhecido, Mimulus, que são essências de Bach, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa está presente no medo, ela fica muito naquilo, baixa a imunidade dela. E quando baixa a imunidade, é a oportunidade para qualquer vírus, qualquer doença se instalar, né? Então, às vezes você conversa com a pessoa e vê que ela está precisando silenciar a mente, né? Então, silenciando a mente dela, ela vai aumentar a imunidade. Às vezes descobrir centros de prazer, coisas que ela realmente goste de fazer. E o floral traz isso, né? Traz uma consciência para ela. E daí vai fazendo. Que legal. Até porque em uma fórmula não é apenas um floral, não é um único floral, né? Não. São vários. Né? São vários que dão a fórmula para a pessoa, né? Isso, porque você vai combinando, combinando. É como se fosse fazendo, né? Um buquê, né? Uma pessoa precisa da rosa, outra pessoa do cravo, outra da, né? E forma aquele buquê. Então, sempre a seleção é variada. Né? Em geral, quantos florais? 5 tipos, 6? Depende, né? Tem mínimo e máximo? Não existe. Isso era, antigamente tinha, mas isso já caiu por terra. Por quê? Porque hoje em dia a gente trabalha muitas questões ao mesmo tempo. Dificilmente a pessoa tem tempo para ir para uma consulta e trabalhar uma única questão e continuar andando. Então, você trabalha mais de uma questão, desde que não seja um exagero, né? Porque você tem que sentir se a pessoa consegue dar conta daqueles processos que estão iniciando ou não. Mas, geralmente, hoje em dia, as fórmulas são maiores, né? E, geralmente, as questões, elas se interrelacionam também, né? Daí acabam uma ajudando na outra questão, né? Então, elas se harmonizam. Sil, você é terapeuta floral há muito tempo, né? Então, muitos clientes passaram, né, pelo teu consultório, né? Tu tem muitos casos para relatar, né? Mas eu gostaria que tu fizesse um estudo de caso, assim, breve, de um caso de sucesso que tu tenha tratado com floral que tenha te chamado mais atenção. São vários, né? Escolher um. Eu vou falar de uma questão bem pontual que vem muito no consultório, que é o medo de dirigir. Né? Olha só, interessantíssimo, né? Conheço algumas pessoas também. Então, vem muito. E eu tratei 2 casos, assim, que uma pessoa veio e eu tinha medo de dirigir na amnésia, e a gente descobriu que quando ela era criança, ela e a família tinham sofrido um acidente de trânsito e aquilo ficou marcado nela. Então a gente trabalhou essas questões de trauma, de questões passadas que não estavam vindo e um medo específico. Gente, em 2 frascos, assim, ela já saiu dirigindo tranquilamente. 2 frascos, a gente tá falando de o quê? De um mês? Um mês e 40 dias, 60 dias, né? Então, são casos pontuais que eu chamo, né? Muito legal. Também teve um outro medo de dirigir, que daí já deu um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque eu tive que fortalecer a autoestima da pessoa. Então, por isso, às vezes... Insegurança. A insegurança dela, ela se achava menos do que os outros para poder dirigir. Ela não se sentia capaz, apesar de ter feito autoescola, ter passado, ter feito reciclagem. Ela não se sentia capaz. Então, foi fortalecida essa autoestima e ela voltou a dirigir. Então, por isso que eu digo, cada caso é um caso. É um caso, né? Isso são, assim, problemas bem pontuais, como tu bem comentou. Pontuais. Mas é possível também na terapia floral trabalhar questões mais antigas? Sim, é possível. Eu chamo daí uma terapia evolutiva, né? Quando a pessoa vem
para o consultório porque ela quer se autoconhecer. Entendi. Então a gente vai trabalhar as questões paternas, maternas, as questões que ela traz, né? As dificuldades, porque às vezes a pessoa é super entusiasta tal, mas não consegue concretizar. Ela inicia algo e não termina. Entendo. Então a gente vai selecionando as essências e vai trabalhando isso. Então esse é um trabalho a mais longo prazo, né? Mas eu tenho casos de pessoas que não falavam nada, assim, muito tímidas e que hoje estão dando palestras, olha, sabe? Que interessante, e isso foi legal. um processo, assim, de alguns meses tomando floral e vem. E de vez em quando toma um floral de manutenção, quando sente que a coisa tá baixando, que vai vir alguma outra situação, né? Então, o floral, você pode abordar muitas coisas. E ele pode te acompanhar durante a vida, né? Porque você fecha um ciclo, resolve uma questão, mas sempre vai abrindo outras questões que a gente sempre está tratando alguma questão, né? Sim. Então ele pode ir te acompanhando. Isso, né? A impermanência da vida, né? Nós não somos estáticos, né? Então tem que mudar. E as consultas agora são online? As consultas são online, né? Através de Skype, pra o todo vídeo chamada para todo o Brasil, né? Daí a fórmula é enviada pelo correio, ou a pessoa retira comigo. Se é de Blumenau, pode retirar, isso, né? E tem funcionado muito bem, assim. Que legal. Dá o teu endereço de Instagram, de rede social, para as pessoas te acompanharem. Lá tem também os contatos, né? Tem, @Silterapias. Silterapias. Conhecer um pouquinho mais floral, né? Que é maravilhoso, né? Sim, é transformador. É transformador, é bem isso. Sil, um prazer te receber aqui novamente no programa. Sil já veio uns 7 anos atrás, né? Isso. Mais ou menos a gente estava recordando, né? É sempre bom te trazer, dividir o teu conhecimento com a gente. Eu que agradeço o convite, Nick. Gratidão. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. A todos vocês, uma ótima semana e até a próxima quarta-feira, 21h30, aqui na TV Galega.